Olá, tudo bem com você? Obrigado pela sua companhia. Você está no Alesp Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta cerca de 6 milhões de brasileiros. É o TEA, o transtorno do espectro autista. Na população adulta, afeta cerca de 1 milhão de pessoas. E o nosso tema é voltado para a população adulta, porque é importante a gente aprender e entender que o TEA, às vezes, dependendo do nível, ele pode passar aí pela adolescência e a pessoa nem saber que tem o autismo, né? Nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais, porque elas lidam com isso todos os dias. Uma delas é a Maria Matilde Santos, que é a psicóloga. Elas estão online aqui com a gente. Obrigado, viu, Matilde, por participar com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E nós vamos falar também com a Maiara Santos, que é a vice-presidente da APA, que é a Associação de Pais e Amigos Autistas. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom. Ô, Maiara, você está numa cidade perto de Bauru e você fundou a APA aí nessa cidade que depois acabou se espraiando por outras cidades. Explica pra gente. Sim, estou aqui em Promissão, né, interior do estado de São Paulo, próximo a Bauru, 100 quilômetros de Bauru. E após o diagnóstico da minha filha, tendo contato com outras mães, nós fomos desafiados, né, a fundar a associação, que, na verdade, já iniciamos em 3 municípios. No ato da fundação, a gente já atuava em 3 municípios. Hoje, a gente atua aqui na nossa microrregião, que dá em torno de uns 10 municípios, e até fora da nossa microrregião aqui, que seria Bauru, já estamos atuando em outros municípios que não está dentro da nossa região, né, geograficamente falando, mas estamos atuando até em outros estados. Então, onde é pedido socorro, a gente está tentando abraçar. Muito interessante. Olha, gente, a Maiara, ela, além da filha que tem autismo, o esposo dela também foi diagnosticado. E é bom porque a gente conversar com ela, porque ela tem um pouco dessa experiência na questão das pessoas adultas também. Por isso que eu vou retornar com você, Maiara, para você explicar para a gente qual é a diferença do diagnóstico para uma criança com autismo e para uma pessoa adulta. Bom, quando a criança ela é diagnosticada na infância, né, ainda pequena, tem crianças que é diagnosticada a partir dos 3 anos, enfim, porque a questão do neurodesenvolvimento dela, o atraso do neurodesenvolvimento dela é muito presente. E ali foi percebido pelos pais, pelos profissionais e vem o diagnóstico. Então isso tem uma importância porque essa criança já vai ser trabalhada, já vai ser acompanhada desde criança. Agora, quando a gente fala na fase adulta, o diagnóstico adulto, como foi o caso do meu esposo, aos 41 anos, é porque essa pessoa passou a vida toda dela, até chegar à fase adulta, sem ter diagnóstico, sem ter ajuda, sem ter ali os direitos dela garantidos. Então ela foi, a gente até costuma falar, empurrando a vida com a barriga, né, as situações, empurrando até chegar na fase adulta. E isso traz prejuízos. Então, a gente pode pensar que um adulto chega na fase adulta com um diagnóstico, aliás, sem o diagnóstico, todo mundo acha que é um adulto nível 1, né? Que a gente fala dos níveis do autismo, mas todo mundo acha que é o nível 1. Mas eu conheço adultos que só teve diagnóstico na fase adulta e não é nível 1, é nível 2 de suporte, mas antes do diagnóstico de autismo, veio outros diagnósticos que não cabia dentro daquela situação, mas que foi colocado para aquela pessoa, até chegar num especialista, que é a nossa maior dificuldade, encontrar especialistas que atuem diretamente com adultos e que entendam de autismo para não dar subdiagnósticos, como depressão, borderline, enfim, e não enxergar aquela pessoa na totalidade dela, que pode ser uma pessoa autista. Interessante. Deixa eu voltar aqui com a Maria Matilde. Eu não sei se eu chamo ela de Maria ou de Matilde, ou os dois, né? Maria Matilde, me fala uma coisa. Você é psicóloga, já trata com pessoas com o TEA. Interessante isso que a Maiara acabou de falar, porque quem não tem autismo ou alguém na família deve estar interessado também nesse programa e nessa nossa fala, porque ela acabou de falar que às vezes se confunde diagnósticos, né? E já que a gente está tratando do diagnóstico do adulto, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, porque a gente passou sem definir mais profundamente sobre o que é o autismo, para depois a gente entender
qual é a importância da gente ter esse diagnóstico precoce, o melhor possível, mas se a pessoa hoje em dia já passou por essa fase, se ela também tem condição de ter um diagnóstico, por favor. Na clínica nós temos hoje uma gama de possibilidades de entender o espectro do autismo que estão além dos DSM 5, 4, 3, ou seja, os DSMs que são aquelas classificações mundiais dos transtornos e também o CID, né? Que são as classificações das doenças. Hoje nós temos um arcabouço muito maior para a identificação daquilo que não é dito na literatura. Tem pessoas, inclusive no espectro do autismo, se debruçando em relação à ciência e às pesquisas. Então, quando a gente verifica na clínica, na prática, o funcionamento de uma pessoa autista, tem atipicidades dentro de uma tipicidade de funcionamento. Então, o diagnóstico ele é diferencial. Não é o mesmo processo de diagnóstico de uma infância para adolescência e vida adulta, inclusive na vida idosa. E nós temos que entender de todos esses aspectos do desenvolvimento humano. Então, perceber como uma criança ainda não verbal, ela possibilita uma identificação de comportamento, de funcionamento de comunicação diferente, de toda uma relação de corpo. Hoje a gente já tem um aprofundamento nessas questões de uma forma muito intensa, mas nós não temos uma identificação desse ponto para a adolescência e vida adulta, inclusive a vida idosa. Então, essas especificidades hoje, você falou um número que nós sabemos que realmente é subestimado. Esse número, com certeza, é muito maior. O que nós temos de pessoas ainda não identificadas é um processo ainda muito de encaminhamento curto. A gente precisa avançar muito mais nessas compreensões e falta pouco profissional para que essas identificações ocorram, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, como você falou, é considerado um transtorno porque tem dificuldades, comorbidades associadas. Esse é um cérebro que funciona de uma forma intensa, são muitas ligações sinápticas, são muitos neurônios em um cérebro. O cérebro da pessoa autista, inclusive, ele é maior. Então, ele funciona de formas específicas em determinadas áreas. E para cada pessoa, aquele cérebro pode ser encharcado de neurônios em uma área como da fala, e essa pessoa tem dificuldade em relação à fala. Tem mais comprometimento em outras dinâmicas, como a motora, né? A dinâmica de socialização pode ser mais intensa para outros cérebros. Então, é por isso que se diz que cada pessoa autista é uma pessoa diferente nas suas dinâmicas de apresentação comportamental, e tudo que envolve a vida de um ser humano na relação do autismo vai influenciar coexistências, comorbidades, o desenvolvimento ou não de outros transtornos, porque às vezes um transtorno está camuflado, está dentro do processo de uma pessoa com o espectro do autismo, né? Mas não necessariamente vai ser aquilo que vai aparecer inicialmente, né? Mas que fica dentro do contexto de uma pessoa que tem uma apresentação comportamental, é tida como tímida, reservada, e essas características são atribuídas como traço de personalidade, né? Não se percebe um prejuízo na dinâmica de socialização, de comunicação, junto com outras circunstâncias que fazem adoecer. E esse adoecimento é que normalmente se apresenta, principalmente na vida adulta, no espectro do autismo nível 1 de suporte. É bem complexo, né, Maria Matilde, porque eu estava estudando um pouco e a gente, na própria definição do autismo, você tem lá uma certa dificuldade de linguagem que pode ocorrer ou não, e da comunicação que pode ser decorrente dessa dificuldade ou não, da interatividade social dessa dificuldade também, mas elas também podem ser individuais, elas podem ser mais intensas em cada aspecto, em cada pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco do diagnóstico no caso dos adultos, porque no passado recente que a gente começou a ter diagnósticos mais precisos e a pessoa pode ter passado toda a sua infância com autismo, digamos, nesse nível 1, que, digamos, é o mais leve, e não percebeu. O que você diz para essa pessoa? Que médico que ela procura? Ela tem que perceber nela se ela tem alguma característica ou algum familiar pode ajudar? A gente costuma dizer que de leve não tem nada, porque a intensidade do sofrimento é muito grande.
Então, hoje nós temos definição de 3 níveis, né? Nível 3, que é o nível em que você tem maior possibilidade e necessidade de suporte, possibilidade no sentido de circunstância de funcionamento, né? Você tem uma necessidade maior de ter suporte, de precisar de suporte para as atividades mais básicas. O nível 2, você precisa um pouco menos de suporte, mas tem que ter um acompanhamento. E o nível 1, você precisa de suporte, mas você tem maior possibilidade de fazer socialização. Nós já sabemos mais sobre o espectro nível 3, né? Que é o de maior comprometimento. Ele visualmente você percebe um pouco mais, embora não tenhamos marcadores físicos, né, no espectro do autismo. O nível 2 você pode perceber, algumas pessoas são mais comprometidas, pode haver oralização por fala, comunicação ou não. No nível 3 você não tem uma comunicação falada. São pedaços, sons emitidos, ecolalias, são formas de comunicação alternativas que a pessoa vai desenvolvendo e junto com os seus familiares ou as pessoas que acompanham, isso pode se aprofundar. No nível 3, ou nível 1, perdão, nós temos pessoas em todas as áreas. As áreas que mais temos pessoas em nível 1 são a medicina, a psicologia e as corporações policiais. Mas nós temos hoje, sabemos, isso é por pesquisa, né? Sabemos que as pessoas no espectro do autismo estão em todas as áreas. Então, as pessoas passam desapercebidas nos trabalhos, nesses ambientes laborais, na família, são tidas como pessoas que gostam de, né, se reclusar um pouco mais, mas a reclusão é uma necessidade de regulação. Então, nós temos pessoas que são mais tidas como tímidas, que timidez não é traço de personalidade, é um impedimento, né? É uma forma, é um trauma, ou é uma dificuldade de funcionamento na socialização, ou são outras características de comprometimento. Pessoas que se sentem desencaixadas, que têm comportamentos não normativos, desde a infância e indo até a vida adulta, que muitas vezes estão adaptados por máscaras sociais. Então, é comum observar pessoas no espectro do autismo dizerem, olha, eu faço um esforço muito grande para estar em socialização. Eu tento fazer uma máscara, eu converso com as pessoas, mas quando eu chego em casa eu entro em exaustão, porque aquele cérebro ele faz tanto esforço para estar em comunicação que ele vai exaurindo. Então, ele tira a energia do corpo. Então, é comum esses relatos. Entrar em crise por conta de socialização é muito comum. Tem as relações para alguns, a grande maioria, eu creio que 90%, na relação sensorial, o cheiro, o toque, a audição, a visão para ambientes organizados, tudo é muito mais agudo. E existem aqueles também que são hipossensíveis, esses são os hipersensíveis. Os hipossensíveis são aqueles que precisam de mais estímulo, são chamados os buscadores, né? Que precisam de mais relação de tato, de audição, de visão. Então, vocês estão ouvindo aí ao fundo uma cachorrinha, e Sim. isso já deixa a gente, né, com a atenção dividida, com irritabilidade, o que é normativo para alguma pessoa. No espectro do autismo, esse simples latido pode causar uma crise, principalmente porque isso quebra o ritmo daquilo que você está em processo de feitura, seja falando, fazendo uma atividade, estudando. Então, o que é normativo para uma pessoa, que ela consegue suportar, a pessoa autista não consegue. E a depender desse funcionamento cerebral, da localização de abundância de neurônios nesse cérebro, isso pode ser mais intenso para uma área, para outra área. Então, são as chamadas funções cerebrais, né? Então, a pessoa que se sente desencaixada, diferente, com uma ideologia de pertencimento diferente do que seria normativo, isso tudo tende a falar, principalmente a sensação de exclusão e de não pertencimento. O autismo nível 1, principalmente no diagnóstico tardio, ele tende a promover uma sensação de uma pessoa que não tem um local, eu não tenho um lugar, eu não pertenço a nada, eu não sei a que eu pertenço. Então, essa sensação de despertencimento é o principal, eu vou dizer que sintoma no sentido de que isso realmente adoece a pessoa autista, né? É um não se sentir pertencente, é um adoecedor psicoemocional. Então, o principal motivo para que você vá buscar uma avaliação. E nessa avaliação, você pode ter aí um psicólogo ou neuropsicólogo, que tem que ser uma pessoa especialista, né?
pelo menos com atendimento especializado em autismo, que entenda do funcionamento. É bom buscar um pouco sobre a trajetória desse profissional. Na relação psicológica, de um atendimento psicoemocional, voltado para uma dinâmica de funcionamento para o entendimento de investigação, isso vai ser aprofundado, com sessões para identificar como é que esse cérebro funciona e como é que a história de vida dessa pessoa se deu até hoje, né? E quais são os prejuízos atribuídos. E não só tem pessoas em prejuízo necessariamente com a condição de vida ruim, mas a grande maioria, eu diria que 98% estará dessa forma, né? Então, em seguida, é necessário buscar um atendimento psiquiátrico, que esse profissional possa fazer um direcionamento para os profissionais que são necessários a depender de cada caso. Mas um psiquiatra também pode fazer essa avaliação. Um neurologista também pode fazer essa avaliação. Eu sugiro que sempre seja uma pessoa especialista em autismo e que tenha ali na sua carreira realmente um trabalho que seja voltado para o espectro do autismo na vida adulta. Interessante. Maiara, eu estou ouvindo aqui a Maria Matilde, eu quero que ela seja minha psicóloga, né? Porque ela fala com calma e a gente entende, não cansa e entende com facilidade essa aula que ela deu. Me fala uma coisa, é interessante isso, né? A gente às vezes tem na família uma pessoa que tem o autismo, já chegou na idade adulta e precisa desse diagnóstico. Com você aí na sua família também foi por aí? Você procurou uma psicóloga? Esse é o primeiro, o que a gente pode dizer para quem nos acompanha? A pessoa está percebendo que ao lado dela, ela já conhece essas características, fala, pô, pode ser que você seja um adulto e tenha autismo, né? E a gente, no entorno, pode ajudar também, porque às vezes a gente mesmo não se percebe, né? E às vezes pode até ter uma comorbidade como o TDAH, enfim. Geralmente, assim, é muito comum isso, vou falar como experiência de vida e experiência como associação. Depois do que a gente fundou a associação e depois do diagnóstico, né, da minha filha, eu já tinha observado algumas características no meu marido, e ele teve um diagnóstico aos 13 anos ali de síndrome do pânico, que o profissional que atendia não entendia, né, de autismo, e nós estamos falando de um tempo muito... ele não é tão velho, mas é um tempo que os profissionais geralmente não buscavam, né, entender sobre. Então, quando a gente fechou o diagnóstico da minha filha, eu comecei a buscar meios de dar as respostas que ele queria, né, que ele precisava. E comecei a falar para ele, olha, a sua filha tem esse tipo de comportamento, você também. Então, comecei a mostrar alguns comportamentos que ele tinha igual, para que ele processasse essa informação, porque tem que partir também, né, dessa pessoa, porque ele é a pessoa autista. Então, ele também tinha que querer e buscar esse profissional. E aí nós começamos a busca, que é algo muito escasso, porque as pessoas ainda buscam conhecimento, entendimento, como a Maria Matilde falou, sobre o autismo na infância, esquece que eles crescem e se tornam adolescentes, adultos e pessoas idosas. Então, para nós foi muito difícil encontrar o profissional e encontramos a Matilde, né? E aí ela começou o processo de avaliação e aonde foi fechado o diagnóstico dele de autismo. Então, depois do diagnóstico dele, depois dele falar na associação que tinha tido diagnóstico, outros pais começaram a se observar, mais homens, né? Nós tivemos 5 homens na associação, pais, que depois do diagnóstico do meu marido e do próprio filho, foram buscar o diagnóstico, começaram a se ver muito no filho e tiveram o diagnóstico fechado, e 2 mães, que também começaram a buscar o diagnóstico e tiveram o diagnóstico fechado. Então, são 7 pessoas, e dessas 7 pessoas, todos tinham diagnóstico, menos o do autismo. Tinha diagnóstico de depressão, tinha diagnóstico de borderline, tinha outros diagnósticos, mas nenhum que chegasse a pensar, olha, além disso, eu acho que você pode estar dentro do espectro. Então, essa questão do adulto, há uma dificuldade muito grande da gente encontrar profissionais que consigam olhar para essa pessoa, para esse indivíduo como pessoa. Muito do que a gente coloca aqui sobre a questão do autismo nível 1 na vida adulta é porque
as pessoas olham e falam, é frescura, né? O que o meu marido ouviu. Ah, agora que você está à frente de uma associação, porque você tem uma filha autista, você é autista? Você não era autista antes dela? Então, na realidade, ele não se percebia porque ele não tinha o convívio, ele não tinha é, a busca para entender o que é o autismo. Então, depois que ele começou a busca e ver as características, ele se viu nela. E aí ele quis buscar respostas. Então, há dificuldade de encontrar profissional, há dificuldade de validar esse diagnóstico, porque as pessoas pensam, ah, tá, depois de 40 anos você é autista, e daí? O que mudou? Vai mudar o quê, você saber? Então, essa campanha também a gente faz para que as pessoas busquem um diagnóstico. É importante para ela, é importante como pessoa, para se autoconhecer, para saber os seus limites, para poder trabalhar dentro daquilo que muitas vezes foi um impeditivo da vida dela e ela conseguir avançar. Vou dar um exemplo básico. Meu marido tentou 5 faculdades no decorrer da vida dele, e dentro de assuntos que ele gostava. E ele não conseguiu terminar nenhuma. Depois do diagnóstico, ele estava fazendo faculdade e aí ele se permitiu entender quem era ele e graças a Deus ele conseguiu concluir. Então, isso foi um diferencial, né, na vida dele. Foi um diferencial porque era algo que ele buscava e não entendia o porquê ele não conseguia, e aí vem a sensação de ser incapaz e ao mesmo tempo olhar para as pessoas se sentir igual e ao mesmo tempo não se sentir pertencente. Então, tem uma questão ali de mudança de vida, de melhora de vida para essa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que ouvir algumas situações, né? De você não parece autista, você não tem cara de autista, é frescura, ou até mesmo dentro da família, de ele sempre foi assim desde criança, não gosta, é difícil. Então é muito difícil nesses pontos, né? Nesses aspectos. Muito interessante. Eu vou voltar aqui com a Maria Matilde, mas antes eu tenho muita coisa para perguntar. Eu acho que quem está nos acompanhando está provavelmente bastante fascinado, porque se identifica, né, ou identifica alguma pessoa na família com esses aspectos e pode estar dizendo, puxa vida, né, eu estou aí na meia-idade, sei lá, com 40, 50 ou 60 ou mais, e provavelmente eu posso ter alguém na minha família, eu nem sabia que existia um caminho, mas o caminho, como nos disse aí a Maria Matilde, é a psicóloga, o psicólogo, e ela explicou, inclusive, de preferência o neuropsicólogo. Então, vou perguntar daqui a pouquinho para ela sobre isso de novo, porque o neuropsicólogo, mas vou falar antes do trabalho legislativo aqui da casa. Olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com epilepsia, autismo, Alzheimer e mal de Parkinson, que engloba vários, são coordenada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT. Tem uma frente parlamentar de proteção às pessoas com TEA, que é coordenada pelo deputado Rafael Saraiva, do União Brasil. Tem vários projetos, vou falar só mais um, depois durante o programa digo outros. O 1629 de 2023, institui a identificação de veículos de transporte de pessoas portadoras de TEA, que é do deputado Daniel Soares, do União. Bom, depois elas comentam mais sobre esses projetos, mas eu vou voltar um pouquinho com a Maria Matilde. Maria, o que você vê? Tem outros projetos de lei, nós temos aqui uma comissão da pessoa dos direitos da pessoa com deficiência, da deputada Andrea, coordenada pela deputada Andrea Werner, do PSB. Quais são as grandes demandas, seja na área da saúde, da educação, que você vê para as pessoas com TEA, hoje especialmente aí nesse capítulo sobre pessoas adultas? Bem, hoje nós temos, eu vejo alguns casos de atendimento pelo SUS, por exemplo, né, com pessoas um pouco mais atualizadas. Eu creio que as equipes de atendimento, né, na saúde pública têm tentado se orientar um pouco mais diante dessas novas perspectivas diagnósticas. Eu tenho tido contato com pessoas que passaram por atendimentos, que têm tido experiências no atendimento psiquiátrico, por exemplo, para ter aí uma laudação feita, para que essa pessoa tenha um atendimento, um amparo, um suporte, né, médico mais proveitoso, de mais respeito também, porque é importante dizer sobre as invalidações, né, que existem, e acho que esse é um ponto crucial de necessidade da saúde pública. Muitas pessoas no espectro do autismo que ainda não têm seus diagnósticos e que não são feitos de forma assertiva, justa e digna, né? Então, dentro de projetos que possam existir, eu acho que o principal
é começar a entender a preparação de profissionais na área de saúde para fazer uma aderência a um entendimento de suporte, acolhimento e identificação. Então, quando uma pessoa autista na vida adulta vai a um atendimento público na área da saúde, de qualquer forma, atendimento público em geral, mas citando a área da saúde, você não tem um amparo, a pessoa tem que esperar uma fila imensa, pode ter uma crise, circunstâncias ocorrem, e existe muito capacitismo, psicofobia dentro desse contexto, né? A pessoa é tida como alguém que está em quebra de vínculo com a realidade, e mesmo que houvesse aí, o amparo precisa existir, e o estranhamento precisa ser menor. Então, uma crise de uma pessoa no espectro do autismo pode parecer que a pessoa está em pleno desconhecimento de si e da sua realidade, mas isso precisa ser melhor administrado. Se eu vejo uma pessoa fazendo estereotipia, por exemplo, no pêndulo, aguardando uma fila, eu preciso entender que aquela dinâmica é uma pessoa em pré-crise ou no processo de crise. Então, quem está nesse processo de atendimento à pessoa e acolhimento à pessoa autista, precisa identificar melhor. Se eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, eu preciso que seja assertiva, mais rápida, para que essa pessoa tenha um diagnóstico e o seu tratamento ocorra de forma efetiva e que garanta mais qualidade de vida. Isso faz, além desse acolhimento básico, previne o índice de suicídio, que é 10 vezes maior em pessoas autistas. Porque pessoas autistas nível 1 de suporte fazem um mask, né, que a gente chama suas máscaras sociais, para estar em todos os lugares possíveis, mas é tão adoecedor que ela evolui. Ela vai para outros níveis, como nível 2 e nível 3, e isso pode acontecer muito rapidamente em uma crise. Então, nós precisamos nos atentar para o processo de uma pessoa que está tanto em sofrimento, que tudo para ela é tão intenso, vigoroso no sentido do sofrer, da angústia, não saber ao que pertence, não saber como é que se comporta, se o outro vai achar errado ou não. Isso gera tantos conflitos emocionais e, junto a isso, as comorbidades. Então, a ansiedade, a síndrome do pânico, é muito comum pessoas serem diagnosticadas, subdiagnosticadas, com o TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorafobia, pessoas com níveis de ansiedade alto. Essas estruturas de pessoas atípicas são adoecidas. Se você tem coexistências, que são os outros transtornos associados, como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bipolaridade, um borderline, que é transtorno limítrofe, e esquizofrenia também, todas essas coexistências podem acontecer porque se trata de um cérebro atípico. Então, ele está suscetível, inclusive, esse funcionamento tem genes, tem hereditariedade envolvida, tem todo um contexto em que possibilita que uma pessoa tenha coexistências e adoecimentos. Então, esse preparo tem que acontecer dentro dessas unidades. E isso tem acontecido de uma forma ainda muito tímida, mas eu tenho visto as pessoas se atualizarem, médicos serem um pouco mais assertivos. Mas, infelizmente, o capacitismo e a psicofobia na própria saúde mental ainda é muito grande. E tem pessoas ainda passando por muito processo de invalidação, o que é extremamente adoecedor. Então, um projeto de lei que possa fazer com que os profissionais sejam melhor capacitados, que sejam melhor atendidos para um preparo e que possam repassar esse preparo para o atendimento para a pessoa de uma forma especializada, eu acho que seria o principal hoje dentro da saúde mental. Muito interessante. Inclusive tem um estudo aqui do site Autismo em Dia, que fala sobre os 10 estudos, o que diz os 10 maiores estudos de 2020 sobre autismo. Eu vou ler 2 daqui a pouquinho para vocês, que é muito interessante, tem a ver com a fala dela, mas eu não posso encerrar o programa sem perguntar para a Maria Matilde por que neuropsicólogo, para você explicar de novo, e segundo, eu estou na fase adulta, eu procuro um neuropsicólogo. Mais ou menos quantas sessões? Eu não sei, porque só para as pessoas tirarem um pouco de dúvida, vou no psicólogo, vai demorar muito esse diagnóstico, você encaminha para outros, né? Para depois a gente falar também de tratamento ou de terapias, por favor. Mas primeiro, o neuropsicólogo e
mais ou menos quanto tempo dura para chegar a um diagnóstico? Normalmente se recomenda um neuropsicólogo, neuropsicóloga, porque essa pessoa tem noção do funcionamento cerebral. Então, a neurociência, ela caminha junto com os processos de entendimento sobre o funcionamento autista. Não necessariamente você precisa de um neuropsicólogo para fazer uma avaliação, porque você pode contar com o atendimento de uma pessoa dentro da psicologia que já tem experiência, tem estudo a respeito do funcionamento cerebral de uma pessoa autista e de coexistências, né, de outros funcionamentos, que tenha conhecimento profundo também em saúde mental. Mas, normativamente, hoje, nós temos uma premissa de que uma pessoa tem que entender do funcionamento cerebral para saber como é que esse comportamento pode se dar, decodificando o entendimento do funcionamento de um cérebro diante das circunstâncias que se apresentam em clínica, ou seja, na história da pessoa. Então, eu preciso saber que se essa pessoa faz uma estereotipia, por que ela faz? Uma das mais comuns é o pêndulo, né? Então, nós temos o balançar para frente e para trás, de um lado para o outro, mas pode ser o flapping, pode ser dos dedinhos, pode ser algo, né, do cabelo. Por que eu faço essa estereotipia? Porque o meu cérebro, como pessoa autista, precisa de organização. Então, o cérebro da pessoa autista funciona por padrões. Ele reconhece melhor padrões. Então, é um cérebro que tem lobos com circunstâncias de funcionamento mais rígidos. Então, tudo que for mais objetivo e repetitivo, esse cérebro reconhece muito mais facilmente. Então, é por isso que você pode ter visto muitas cenas de pessoas autistas fazendo um movimento repetitivo, porque esse movimento faz uma regulação. Então, esse cérebro reconhece aquilo que está na dinâmica de que ele tem costume, né? Então, é por isso que dá para ver se uma pessoa vai ter uma crise ou não, se ela está em crise ou não, se ela está no espectro do autismo, faz algum movimento repetitivo, junto com a dificuldade, né, de comunicação. É comunicação o tempo todo? Não, depende. Às vezes, o contexto que eu estou entre as pessoas ali funciona de que forma? Eu tenho um processo de luta e fuga. Meu cérebro funciona assim, eu reconheço aquilo que é familiar para mim, e se eu não reconheço, eu tendo a fugir ou a enfrentar, e esse enfrentamento causa dor emocional. Então, entender como é que esse cérebro funciona é fundamental para que a gente decodifique as funções no comportamento e na história de vida dessa pessoa. Então, sendo um neuropsicólogo, uma pessoa que estude sobre neurociência, neuropsicologia, comportamento, funcionamento mais específico dentro do espectro, entendendo primeiro funcionamento normativo. Então, a gente não tem como distinguir se uma pessoa é atípica sem saber como é o típico. A gente não tem como, por exemplo, que eu acabei de falar, de pensar em investigação diagnóstica sem pensar no pós-diagnóstico, que é também um dos pontos que se tem que se ater na saúde, né, mental, que é o depois do diagnóstico, como é que essa pessoa vai estar, como é que eu promovo qualidade de vida, como é que eu entendo que essa pessoa vai reagir. Isso também precisa de conhecimento sobre o funcionamento cerebral, né? Bem complexo, é por isso que eu preciso estudar, né? Deixa eu voltar, eu não sei se eu cortei a Maria Matilde, mas eu vou só passar para a Maiara rapidamente. Ô, Maiara, eu já vou voltar um pouquinho com a Maria Matilde para falar de tratamento, de terapias na fase adulta, diagnosticado o autismo, mas eu queria saber de você da APA, né? Porque vocês estão aí em Promissão, salvo engano, que é perto de Bauru, e quem nos acompanha às vezes está muito curioso, como é que eu posso entrar em contato, tem no Instagram, e o que que essa pessoa que está curiosa, o que que vocês podem ajudar, o que que vocês não podem? De repente, não adianta você pedir um psicólogo porque eu não vou te ajudar, mas eu tenho um grupo de WhatsApp que vocês podem conversar. Então, vende um pouquinho o seu peixe aí da APA, da associação, porque vocês foram se ampliando, talvez possam colaborar com outras pessoas. Bom, a APA, ela veio com o primeiro princípio de rede de apoio para as mães, né? Então, eu fui fazendo aquilo que eu não tive. Então, quando a mãe, ela pensa, ela começa a imaginar que aquela criança está em atraso, ela não sabe para onde ir. Então, a gente começa, a princípio, daí, acolhendo essa família, instruindo quais são os profissionais que ela pode indicar, e dentro dessas instruções, a gente aqui na nossa região já tem profissionais ligados a nós que dão desconto, dependendo da situação, até atendem gratuitamente aquela família, né, se tiver uma questão social ali muito presente.
E daí, fechou-se o diagnóstico. Quais são os profissionais que vai lidar com essa criança, com esse adulto e agora adolescente? Também estamos com profissionais aí para ajudar nessa questão. Adulto, como eu falei, é um pouco mais difícil. Eu sempre indico a Matilde para poder atender esses adultos, mas a APA tem esse meio de estar ali acolhendo as famílias, mostrando quais são os direitos, quais são os deveres também, aquilo que a gente consegue alcançar ou não. Também temos uma questão social de ajuda com remédio, enfim, toda essa situação. E alguns projetos que a gente faz no sentido de levar esses autistas em todos os lugares. Então, por exemplo, sessões de cinemas adaptadas, a gente sempre tem, várias vezes no ano, que é específica para as crianças estarem ali, adaptado para ela. Nós temos um projeto que já tem 2 anos aí que a gente está atuando. Nós entregamos, na verdade vai completar 3 anos, nós já entregamos cordão de girassol, que foi, né, reconhecido agora pela lei federal como um meio de instrumento de identificação. Então, nós já há 3 anos já distribuímos gratuitamente para as famílias o cordão de girassol. Mais um projeto novo, a gente distribui abafadores, né, de ruídos que ajuda essas pessoas autistas a estarem em lugares que ela não conseguiria frequentar, não conseguiria ficar por conta da questão auditiva. E então são alguns projetos pilotos que a gente faz e de conscientização, né? Eu não consigo falar de autismo sem conscientizar a população em geral, em levar o que é o autismo, o que é uma pessoa autista, quais são as características. Nós fazemos um trabalho aí em toda essa região de comércio, como que as pessoas devem atender, como que ela pode perceber que aquela pessoa ali, como a Maria Matilde falou, pode estar entrando em crise, o que ela vai fazer. E um outro projeto que nós estamos fazendo também, já com a ajuda de alguns parlamentares, nós montamos salas dentro do município. Então, a gente, como associação, corremos atrás, pedidos de emenda, e veio esses pedidos de emenda, veio direto para o município e foram montadas salas multissensoriais, que serve para tratamento de pessoas autistas, mas outros transtornos, outras doenças, né? As pessoas que tiveram AVC, Alzheimer, são tratadas dentro dessa sala. Então, a gente conseguiu esse grande feito, porque a gente sabe que o SUS é muito escasso. Então, dentro daquilo que a gente viu que poderia ajudar as pessoas autistas e a população em geral, a gente correu para os deputados, pedimos as emendas para o município, veio, graças a Deus, os prefeitos acataram, estão implantando já no municípios. Nós temos já aqui na nossa região 3 cidades que já inauguraram e tem outras 3 que vão inaugurar. E fora isso, também estamos na luta para que espaços públicos coloquem essas salas, para que a gente tenha um refúgio, né? Por exemplo, eu vou no shopping e se meu filho entra em crise, o que eu faço? Eu corro para o banheiro para me esconder, que é um lugar também barulhento, ou eu fico ali no meio, exposta, meu filho exposto, ou eu tenho um local específico que, se isso acontecer, eu posso levar meu filho até esse local, ele se acalmar, eu me acalmar, e aí eu vou embora, né? Então, a gente tem também trabalhado nesse novo projeto para tentar amenizar os impactos, né, dentro desses lugares. Nossa, quanta E coisa quem quiser interessante. nos acompanhar, Diga, diga. desculpa te cortar, Imagina. nós temos o Instagram, né, que é apa.autismo. Então, quem cuida diretamente do Instagram sou eu e meu esposo, que é o presidente, e é uma pessoa autista. Então, vocês vão mandar mensagem, sou eu ou ele que vai responder. E lá nós temos um link. Dentro desse link tem várias coisas, a apresentação da nossa associação, tem lá uma cartilha de direito dos autistas, tem lá o meu número, e o pessoal acha que é mentira, mas é meu número pessoal, então é só mandar um WhatsApp, vai cair aqui para mim, eu vou responder essa família, e dentro do possível a gente vai tentando ajudar, né? Mesmo que não seja aqui da minha região, ou como eu disse, já tem outros lugares, outros estados que a gente vai tentando ajudar, trazendo o caminho que acaba sendo o mesmo para todos os lugares, para essa família conseguir alcançar aquilo que ela precisa. Uhum. Como é que vocês sobrevivem? Porque assim, tem as emendas parlamentares que um parlamentar ou outro, emendas, pessoal, são recursos mesmo que cada parlamentar, cada deputado tem, mas ele tem, por exemplo, salvo engano, acho que são 6 milhões, mas para, enfim,
600 municípios, então às vezes dá 20 mil aqui, 10 mil lá. Então, vocês precisam se manter. Como é que, não sei, quem faz o imposto de renda, por exemplo, pode destinar para a APA, APA é APAA, tá? O parte desse recurso retido no imposto de renda, tem a questão da nota fiscal paulista, tem alguma forma ou voluntariado também, como é que as pessoas podem se juntar a você? Bem como você falou, nós temos conseguido as emendas parlamentares, mas não vem para a associação, esse dinheiro nem passou na conta da associação, foi direcionado diretamente para as prefeituras. Nós levamos o projeto para o prefeito, então a gente tem 2 trabalhos, conseguir o deputado vai dar o dinheiro e depois fazer com que o prefeito aceite fazer o projeto, né? Porque ele tem que pegar o projeto e falar, ok, eu vou fazer. Então esse dinheiro foi para os municípios. A associação em si, a gente sobrevive de doação voluntária. Nós não temos nenhum recurso que venha de algum órgão público, seja municipal, seja estadual ou federal. Então, de questões voluntárias, como eu falei, o Cordão de Girassol é uma empresa estatal que doou para nós. Nesses 3 anos tem doado. Ela doa diretamente o cordão, nós vamos lá, retiramos e fazemos a distribuição. Os abafadores é a Associação de Pirotecnia, né, que doa para nós. E nós doamos os abafadores, então não vem como recurso de dinheiro. E aí, às vezes, alguém fala, entra lá e vê o número do Pix, doa 20, 30 reais, a gente junta, e dentro dos que a gente precisa de socorrer alguém, a gente pega esse dinheirinho, compra um remédio, alguma coisa, mas sempre buscando um recurso de patrocínio, ou mesmo dentro da nossa diretoria, diretoria, vamos ajudar, ou algumas vezes dentro da associação. Então, assim, quem quiser, né, doar, pode ser pela Receita Federal, pode ser uma doação voluntária, lá no nosso Instagram vai conseguir o nosso contato para a gente poder conversar melhor, para nós vai ser algo muito bem-vindo, porque como eu falei, a nossa região aqui é uma região pobre, uma consulta médica é muito cara, então a gente tem famílias aí que esperaram 2 anos, 3 anos no SUS para conseguir uma consulta médica. Então, essas parcerias que a gente tem feito com o médico, com o valor social, tem ajudado muito, mas infelizmente eu tenho famílias que, mesmo com o valor bem reduzido, não conseguem. Então, a gente conseguiria ajudar, né? Muito bom. Bom, o programa chegou ao fim. Eu fiz uma promessa rapidinho aqui de falar sobre esse estudo que está no site Autismo em Dia. São os 10 principais estudos científicos do mundo em 2020. E o estudo 3, publicado na revista JAMA, diz que observou a tecnologia de teleconferência para orientar vários tipos de profissionais. Esses profissionais eram responsáveis pelos cuidados primários de autismo. Essa pesquisa não percebeu melhorias na prática clínica, porém demonstrou que houve um aumento de conhecimento clínico e maior confiança desses profissionais. Então, como a nossa psicóloga disse que é preciso capacitar cada vez mais os profissionais que lidam com o autismo, talvez teleconferência aqui, coisa à distância, como diz essa pesquisa, não alterou tanto, mas os profissionais já se sentiram mais capacitados. É para você pensar e pesquisar mais. E o outro estudo também interessante, publicado pela Academia Americana de Pediatria, observou que existe um atraso maior no diagnóstico de crianças negras, o que é inaceitável, embora também tenha sido feito nos Estados Unidos, mas no Brasil não deve ser diferente, daí ainda mais no país com tantas pessoas negras que para se pensar também como políticas públicas. Bom, eu volto então com a Maria Matilde só para me despedir e agradecer a sua presença aqui no programa, viu? A nossa psicóloga que nos deu uma aula aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e digo pelo que você falou, né? Eu já diagnostiquei pessoas com 50, 60, 97 anos. Então, nunca é tarde para buscar uma identificação, uma qualidade de vida. E quem se identifica, busque um atendimento, busque uma investigação e busque qualidade de vida. Muito bem, para você poder depois passar pelas terapias, não deu tempo de a gente falar, mas é só você continuar na sua pesquisa, entre em contato lá com elas, porque elas vão te orientar bastante, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, mande as suas sugestões de programas que a gente segue sempre aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Rede Alesp, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.